Olá pessoal, hoje vamos dar início a mais uma unidade, né? A gente já viu a unidade 1, a unidade 2, agora vamos para a unidade 3, né? De Física, explicando movimentos. Nesse vídeo de hoje vamos abordar o tema 1, né? Que é forças e seus efeitos. No slide número 2 aí, ó, a gente já consegue ter uma visão geral do que a gente vai estudar nessa unidade, né? Ó, nesta unidade, vamos analisar e descrever os movimentos, fazendo algumas indagações. Como é, por exemplo, né? Como é o movimento de queda de um objeto, como a Lua mantém seu movimento ao redor da Terra, por que a velocidade não muda, por que uma velocidade muda ou não muda, por que um corpo se movimenta em linha reta ou em curva, certo? Ou seja, nós já vimos os tipos de movimento, né? Movimento retilíneo, curvilíneo, acelerado, retardado. Vimos também como eles se comportam, né? Agora a gente vai entender o que é que faz esse movimento acontecer, certo? O que é que influencia nesses movimentos, né? Para que eles ocorram da forma como eles ocorrem, né? Aí a gente teve alguns exemplos aí, ó, do cotidiano. Por exemplo, aí nós temos uma moça, né, que está recepcionando uma bola, né? Então, para que esse tipo de movimento, aí temos dois movimentos aí, no caso, tem o movimento da moça e o movimento da bola. O que é que fez essa bola se movimentar dessa forma, certo? Por que a moça está posicionada dessa forma, certo? O outro exemplo aí, ó, para puxar ou empurrar caminhão, aliás, caminhão são usados forças de ação por contato. É só um exemplo, né? Nós vamos ver esse tipo de força por contato ou de campo, né? No caso aí, ó, tem uma força aí, né? O rapaz da frente está fazendo uma força nessa alavanca para que a caixa possa caminhar, né? E o outro está ajudando e empurrando. Outro tipo de movimento que nós temos aí, ó, é o da Terra e o da Lua, né? Sabemos que a Terra atrai a Lua, que tem uma força de atração aí, né? Entre a Terra e a Lua. Outra descrição de movimento aí que eu trouxe como exemplo para vocês é a questão de um índio, né? Atirando com arco e flecha. O que faz o movimento dessa flecha? Por que ela se comporta desse jeito? Certo? Então é isso que nós vamos ver na unidade 3, né? Vamos analisar os movimentos e o que influenciam esses movimentos, certo? No slide 3 aí, ó, vamos primeiro falar de um conceito, né? Que é força, né? Forças e seus efeitos. Sempre que você quer alterar seu estado de movimento, precisa fazer algum tipo de força. Pessoal, isso é mais só para a gente ter uma ideia, mas a gente vai ver isso bem direitinho, certo? Com as leis de Newton. Ao acordar, por exemplo, faz força para se levantar, andar e realizar todas as demais atividades físicas durante o dia, certo? Algumas indagações interessantes, ele pôs aí para a gente como exemplo, ó. Qual tipo de trajetória a bola vai fazer até atingir o lado da quadra do time adversário? Depois de ser rebatido pela jogadora, há ainda alguma força empurrando a bola para cima e para frente, certo? Ou seja, quando a bola está no ar, ainda existe alguma força atuando nessa bola, certo? Ou não tem mais nenhuma força atuando nela, certo? A jogadora exerce alguma força sobre o chão ou só sobre a bola? Ela não está fazendo nenhuma força no chão, certo? E o chão faz uma força em alguma coisa, em algum objeto? Será que o chão faz força nos pés dessa jogadora ou não, né? Então é esse tipo de indagação que a gente vai buscar responder, né? E analisar. Bem, vamos lá definir o que é força, né? É todo agente físico capaz de alterar a velocidade de um corpo ou de modificar a sua forma. Resumindo, pessoal, em outras palavras, né? Força é tudo aquilo capaz de pôr algo em movimento, certo? Ou então modificar a sua estrutura. Ou então, eu posso dizer também que força
é algo que modifica o seu estado. Por exemplo, se você está em repouso, para você sair desse repouso, vamos supor aqui, supondo, né, que não tem nenhuma força atuando nesse pincel, então para ele sair do repouso eu vou ter que aplicar uma força nele, certo? Ou ao contrário, se eu quiser que esse objeto permaneça em repouso, eu tenho que aplicar uma força nele aqui, ó, certo? Porque o pincel não está sendo atraído para baixo, né? Então eu tenho que fazer alguma força para ele poder ficar parado aqui, ó, certo? Na minha mão. Então, pessoal, resumindo, força é qualquer coisa que modifique o movimento de algo, certo? De forma bem geral. A unidade de medida de força do sistema internacional chama-se Newton, certo? Ou seja, se eu estou segurando esse pincel, eu estou aplicando uma força no pincel. Como é calculada essa força? É em Newton, certo? Por exemplo, a velocidade. Como é calculada a velocidade que a gente costuma ver? Em metros por segundo, certo? Como é calculado o peso de um objeto? O peso a gente costuma calcular em quilograma. E se eu aplicar uma força, que no caso eu estou aplicando uma força nesse pincel aqui, ó, né, ela vai ser calculada em Newton, certo? Aí ele traz uma informação aí sobre a questão do Newton, né? Um Newton corresponde à força necessária para manter suspenso um objeto de aproximadamente 100 gramas, sob o efeito da gravidade, certo? Nós vamos estudar mais na frente, pessoal, a questão da força da gravidade, né? Mas só resumindo aqui bem rápido. Força da gravidade é a força com que a Terra atrai todos os objetos para o seu centro, certo? Ou seja, esse pincel está aqui, eu tenho que colocar uma força nele aqui para segurar ele. Por quê? Porque a força da gravidade está atraindo ele para o solo, né? Então eu tenho que segurar ele aqui, ó. Então, um Newton, o que é? É uma força de 100 gramas, por assim dizer. É como se tivesse o quê, ó? Eu tenho esse pincel. Se, por exemplo, é só para representar o que é um Newton para vocês, certo? A força de um Newton. É como se eu estivesse puxando ele aqui para baixo, estivesse pendurado aqui, ó, 100 gramas. Então, o Newton é uma força que eu estou aplicando para baixo de 100 gramas, certo? É só isso. Por exemplo, ou então o pincel está aqui. Eu estou aplicando um Newton aqui, ó. Um Newton. É como se tivesse uma corda aqui, ó, certo? Com um peso de 100 gramas, puxando ele para lá, certo? Como se tivesse virado assim, ó, tivesse uma corda aqui, 100 gramas, puxando ele para baixo, ó. Então é como se tivesse 100 gramas, essa mesma força, para onde? Para lá, ó, certo? Então, a força é uma grandeza que só fica completamente definida quando são conhecidas suas intensidades, direção e sentido, pois o resultado de sua aplicação depende deles. Por isso, disse que a força é uma grandeza vetorial, certo? Então, pessoal, a gente sabe que uma força, de um modo geral, é algo que modifica o movimento de algum objeto, né? De um modo bem geral. E que, como eu calculo essa força, como eu mensuro essa força, é por meio do Newton, certo? E outra característica. Pessoal, se eu disser assim, 3 newtons, vai fazer sentido? Não faz. Porque se eu disser, eu tenho 3 newtons e um pincel, não faz sentido. Para que isso faça sentido, pessoal, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dar uma intensidade. Intensidade, o que é isso? É o valor da força. 5, 10, 20 newtons, certo? Uma direção, ou seja, uma direção, ela pode ser horizontal ou vertical, certo? A força que eu estou aplicando nesse pincel, ela está sendo horizontal ou vertical? Eu estou aplicando uma força assim, assim ou assim, certo? Subindo aqui, ó. Ou então, que sentido? Eu estou fazendo um sentido na horizontal subindo ou uma força descendo, certo? Então, pessoal, para que eu possa caracterizar a força, ela tem que ter o quê? Intensidade, direção e sentido. Então, quando uma espécie de força, quando eu for mensurar algo que necessite de intensidade, sentido e direção,
eu vou chamar isso de grandeza vetorial, certo? Toda grandeza que necessitar dessas explicações que eu acabei de dar para vocês, de intensidade, direção e sentido, vai ser o que? Uma grandeza vetorial. Outro exemplo de grandeza vetorial é a velocidade de um carro. Se eu disser que um carro está a 30 km por hora, certo? Mas aí continua sem sentido, né, pessoal? Por quê? Porque se eu disser que está com 30 km por hora, você vai me perguntar, certo, mas em que direção? Ele está indo nessa direção ou nessa direção aqui subindo? Né? Vamos supor que seja um objeto e está com 30 km por hora. Para mim completar essa informação, eu tenho que dizer para onde ele está indo, em que direção e qual sentido. Né? Ah, então isso é que é grandeza vetorial, que precisa dessas características. Outro tipo de grandeza que não precisa dessas características, pessoal, é uma grandeza escalar, certo? Ou seja, grandeza escalar não precisa de direção e nem de sentido, né? Um exemplo de grandeza escalar que eu posso dizer aqui para vocês é a temperatura. Por exemplo, eu não utilizo a temperatura 50 graus Celsius, né? 50 graus Celsius à direita, 50 graus Celsius à esquerda. Não faz sentido eu dizer isso. 50 graus Celsius é um ambiente, né? Ou seja, nem tem sentido e nem direção, certo? Então, pessoal, para descrever as forças e outras grandezas, utilizando como exemplo a força em si e a velocidade, eu utilizo vetores, certo? Então, nós temos que entender o que é um vetor, certo? Então, para melhorar, eu trouxe aí no slide 5 para vocês uma imagem, certo? Então, o que são vetores? São segmentos de retas orientados que apresentam módulo, que é o tamanho da reta, né? Direção e sentido, usados para representar algumas grandezas vetoriais, certo? Que no nosso caso é a força, ou um outro exemplo que eu dei que é a velocidade, né? Então, pessoal, para melhorar essa questão, vamos para a lousa, né? Para melhorar essa ideia de vetores, né? Bem, pessoal, definindo o que são os vetores, são o quê? Um segmento de reta orientado que possui um módulo, direção e sentido. O que é esse módulo, pessoal? Como ele disse inicialmente, né? É um segmento de reta orientado, ou seja, é uma reta orientada, certo? Tem uma setinha aqui, ó. Ou seja, o sentido dela está apontando para a direita, está na direção horizontal, certo? Módulo, o que é o módulo? Módulo, pessoal, é a intensidade desse vetor. Por exemplo, da força, a intensidade da força é o tamanho da reta. Vamos supor que aqui seja 10 newton. Não, 1 newton, né? Ou seja, se 1 newton representa por essa reta aqui, 2 newtons vai ser o quê? O dobro dessa reta. Certo? 2 newton. Ou seja, o módulo, a intensidade do vetor é representado pelo tamanho da reta, certo? E se fosse 3 newtons aqui, aí seria assim, né? Ó. Ou seja, é como se eu tivesse o quê? 3 newtons, ó. 1 newton aqui, outro newton aqui e outro newton aqui. Certo? 3 newton. Ah, entendi. Então, no caso, quando eu estiver falando de módulo, eu estou falando do quê? Do tamanho da reta. É assim que eu represento. Certo? Quanto maior for minha reta, maior o meu módulo. Certo? Então, lá para direção. Pessoal, direção, só vocês se lembrar da coisa. Ou ele vai estar na vertical, ou ele vai estar na horizontal. Certo? Essa é a minha direção. Tranquilo? Então, eu tenho esses dois tipos de direção, ou ele está na horizontal ou ele está na vertical, e também tem um sentido. Pessoal, o que é o sentido? Se eu disser para vocês que eu tenho um carro que está a 30 km por hora, módulo, indo na direção horizontal, faz sentido para vocês? Ou está faltando alguma coisa? Dá para me complementar, né? O que foi que eu disse para vocês? Que eu tinha um objeto que estava na horizontal aqui, né?
mas eu não falei se ele estava voltando ou indo para a direita, certo? E o que é que vai complementar isso aqui? O sentido, né? Ou seja, meu objeto de 30 km por hora, meu módulo, está na horizontal, indo para a direita, que é o que? Meu sentido aqui, ó. Certo? Agora completou. Então, pessoal, de modo geral, vetor o que é? É um segmento de reta orientado que me diz o módulo, a direção e o sentido, certo? Então, se eu quiser representar uma força, eu utilizo um vetor. Por exemplo, se eu fizer isso, ó, o que é que eu estou te dizendo? Que eu estou aplicando uma força nessa direção, nesse sentido aqui, ó, porque tem uma seta, certo? Com essa intensidade aqui. Vamos supor que aqui seja 1. Se eu quisesse aplicar uma força que seja o dobro dessa, na mesma direção e no mesmo sentido, o que modificaria? Só o tamanho da reta, né? Porque continua na mesma direção e no mesmo sentido. Porém, agora é de 2 newton. Ou poderia também ser velocidade. Eu poderia representar esse vetor aqui como um objeto subindo nessa direção, nesse sentido, a 10 metros por segundo, e nesse outro aqui a 20 metros por segundo, certo? Então, isso é só um modo de representar essas grandezas aqui, certo? E no caso, pessoal, se eu tiver que somar esses vetores, compor esses vetores, como assim? Se eu tiver um objeto assim, ó, eu estou aplicando uma força, vamos botar aqui, deixa eu botar com esse outro aqui, né? De soma de vetores. Vamos supor, pessoal, ó, que eu tenha uma caixa aqui, ó, eu estou puxando a caixa nesse sentido aqui, ó, representando esse vetor aqui, ó, certo? E vocês vão me ajudar agora a puxar também. Percebam, pessoal, que aqui, ó, vou chamar de V1, vetor 1 e vetor 2. Pessoal, se eu estou puxando a caixa para o mesmo lado, então vocês estão me ajudando, né? Então, quem vai ser a minha resultante? Resultante o que é, pessoal? É a relação entre os vetores, certo? A minha resultante aqui no caso, ó, vai ser V1 mais V2. Entendido aí? E caso, vamos supor agora, ó, que eu tenha o segundo caso, né? Aqui é o primeiro. No primeiro aqui, ó, vocês foram legal comigo, né? Me ajudaram a puxar a caixa. Mas vamos supor que no segundo eu esteja do mesmo jeito aqui, né? Vetor 1. E vocês agora não vão me ajudar a puxar a caixa para a direita. Vocês vão para onde? Levar a caixa para a esquerda. Então eu ponho uma setinha assim, ó. Certo? Que é meu vetor 2. Então, quem é que vai ser a minha resultante? Que é a relação de todos os vetores, né? Para onde é que vai restar a força? Então, eu vou fazer V. Aliás, minha resultante é igual a V1 menos V2. Certo? Pessoal, até tranquilo, tá tranquilo, né? Até aqui. Vamos só colocar os números aqui, só para supor. Vamos supor que eu esteja fazendo uma força de 2 newtons para a direita, certo? E no primeiro caso, vocês vieram me ajudar. Então, como vocês vieram me ajudar a puxar essa caixa, vocês têm um dobro de força que eu, 4 newtons. Então, juntando a minha força com a sua força, vamos ter uma força o quê? Resultante. Que vai ser quem? Qual será a nossa força resultante aqui, ó? Nossa força resultante vai ser V1, que é 1, ou que é 2, e V2, que é 4. Então, a minha força com a sua força vai dar 6 newton. Certo? Mas 6 newton para onde? Represente o vetor aqui. Pessoal, é como se eu fizesse isso aqui, ó.
peraí. Eu tenho o meu primeiro vetor aqui, ó, né? Agora eu vou somar com esse outro aqui, ó. Se eu fizer esse mais esse, o que é que eu acrescento aqui, ó? No caso, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 4. Vamos fazer isso aqui preto. Pronto, de preto. Ah, então se eu estou somando isso aqui, o meu vetor resultante vai ser quem? Vai ser esse, né? Mais esse. Então, meu vetor resultante vai ser quem? 2 e 4. Meu vetor resultante vai ser esse, ó. Por quê? Eu estou somando, certo? Então, no caso, como eu estou somando, vai ficar assim, ó, vetorialmente falando, certo? E no caso, vamos para o segundo caso, né? Eu só acrescentei, ó, coloquei esse 2, coloquei aqui, ó. Juntando eles dois, eu tenho esse vetorzão maior aqui, né? E no segundo caso, como é que vai funcionar? Ah, no segundo caso vocês não quiseram me ajudar. Ó, eu pus força para lá. Vou colocar eu aqui, ó, o meu V2 com 2. E vocês colocaram força para o outro lado. De quanto? 4. Então, pessoal, quem é que vai ganhar? Eu ou vocês que estão puxando? Vocês, né? Quanto? 4. Ah, então quem é a resultante disso aqui, ó? Resultante vai ser igual a V1, que é 2, menos 4. Isso é igual a 2 menos 4, pessoal, é menos. Repita o sinal do maior, né? E faça a subtração. Menos 2. Pessoal, percebam que deu menos 2. Mas por que deu menos 2? Porque está indo para a esquerda, certo? Ah, uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui para vocês é o seguinte. Se eu estiver subindo, né? Aqui vai ser o quê? Positivo. Se eu estiver indo para a direita, os meus valores vão ser positivos. Se eu estiver indo para a esquerda, os meus valores vão ser negativos. Opa, negativo. E se eu estiver descendo, negativo. Certo? Então aqui, ó, eu tenho o quê? Um indo para a direita, positivo, e o outro puxando para a esquerda, negativo. Então, quem vai ser a minha resultante, vetorialmente? Percebam, pessoal, é como, ó, se aqui tivesse 2, então, se eu tenho um 2 puxando para a direita e 2 puxando para a esquerda, eles vão o quê? Se anular, né? 2 para a direita e 2 para a esquerda, nada, não acontece nada, então eles se anulam. Então, a minha resultante aqui, desenhando um vetor, seria assim, né? Ó, seria essa terceira reta aqui, ó, de 2, certo? Menos 2. Menos 2. Ou seja, o meu sinal aqui, ó, vai me dizer se ele está indo para a direita ou para a esquerda, se ele está subindo ou descendo, certo? Bem tranquilo até aqui, né? Então, pessoal, temos esses dois tipos de soma aqui, né? Quando eles estão se ajudando, indo para o mesmo lado, e quando eles estão se atrapalhando, sendo um oposto ao outro, certo? Faltou só mais um. Então, faltou mais outro caso, né? Que é esse terceiro aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma caixa aqui, né? Tem uma força puxando ele aqui para a direita e uma força subindo aqui, ó. Certo? Então, pessoal, se eu tenho uma força na vertical e uma força na horizontal, quem é que vai ser minha resultante? Minha resultante, pessoal, vai sair desse meio aqui, ó. E isso quando eu tiver o quê? Forças com ângulo de 90 graus. Certo? Quando eu tiver força com ângulo de 90 graus, uma perpendicular à outra, o meu V1, V2, aqui eu vou botar a minha resultante desses dois. Como é que eu resolvo? Fica R igual
R ao quadrado, né? É igual a V1 mais V2 ao quadrado. Ou R é igual a raiz de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Certo? Pessoal, ó, na prova lá, vencer costuma-se cair só essas questões aqui, ó. Se eles estão se ajudando ou se eles estão atrapalhando. E caso caia uma dessa aqui, que é quando uma força é perpendicular à outra, vocês também já vão saber responder, né? Que é quando fazem 90 graus. Ou seja, é a velocidade resultante ao quadrado igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Pessoal, isso aqui, ó, é a mesma coisa que o teorema de Pitágoras. Como assim? Um teorema de Pitágoras não tem um triângulo assim, não? Só para lembrar vocês. Aqui é minha hipotenusa, que é o maior lado. Aqui é meu cateto A e meu cateto B. Certo? Se eu quiser saber quem é esse lado, pessoal, só para dar uma reforçada para vocês, certo? Se lá tiver um triângulo retângulo, né? E eu quiser saber quem é esse lado aqui que é o maior, que é o oposto ao de 90, isso aqui é em geometria, matemática, certo? Então, H ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Se eu quiser tirar o quadrado daqui e mandar para o outro lado, ele vem em forma de raiz. Ó. Então fica A ao quadrado mais B ao quadrado. Que é justamente o que acontece aqui na questão dos vetores. Ó. Então, quando eu tiver eles fazendo esse ângulo aqui de 90 graus, só eu fazer V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado e tirar a raiz. Certo? Por que, pessoal, isso? Ó, observem que eu tenho um V1 aqui, ó, né? Que é esse meu V1 aqui, ó, e esse V2 aqui, ó. Pessoal, eu posso translatar esse V2 para cá, ó, certo? É só uma explicação rápida para vocês. Então, quem seria o meu vetor resultante? Ó, ele começa aqui, né? Começa aqui e termina aqui. Começa aqui e termina aqui. O resultante começaria aqui e terminaria aqui, ó. Certo? Seria a minha resultante. Nós não precisamos nos aprofundar nisso aqui, certo? Abaixo do que? Entendermos que se tiver vetor do mesmo lado, positivo, estão se ajudando. Se tiver vetores opostos, estão se atrapalhando. E se tiver vetores perpendiculares, só você utilizar a equação de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras. Que é o que? R, que é minha resultante, igual a V1 mais V2 ao quadrado, né? E depois tirar a raiz desses números. Certo? Bem, essa aqui é as nossas 3 fórmulas que nós vamos utilizar, né? Aliás, só essa fórmula, né? Que aqui, pessoal, é só a intuição, né? Se está do mesmo lado, está ajudando. Se em lados opostos, está atrapalhando. Então, vou diminuir. Certo? Bem, pessoal, nesse slide 6 aí, ó, temos o seguinte, né? Força entre corpos. Uma força sempre atua entre 2 corpos ou mais sistemas, ou 2 ou mais corpos. Ou seja, uma força necessita de 2 corpos ou mais, né? Temos 2 tipos gerais, pessoal, de força. Força de contato, que é a força que ocorre quando os corpos estão em contato. Por exemplo, a força que sua mão aplica em um corpo ao segurá-lo para beber água. A força de atrito entre um pneu e o solo. Bem, pessoal, a própria palavra, né, já nos diz que essa força ela precisa estar em contato. Por exemplo, o atrito, né, entre o pneu e o solo, entre sua mão e um copo de água, né, entre sua mão e uma caixa. Ou seja, tudo que tiver contato, ali vai existir uma espécie de força, que chamamos de força de contato, certo? Outro tipo de força aí é a força de campo, né? Já nessa força de campo, não necessitamos estar em contato para que essa força possa agir. Como assim? A Terra, pessoal, por exemplo, atrai a Lua, mas não necessariamente ela está tocando na Lua, né? Ou seja, ela está exercendo uma força, mas não está tocando nela, não existe contato, mas existe uma influência, né? Então chamamos isso de força de campo, onde uma força atua,
onde um corpo atua em outro corpo sem necessariamente entrar em contato, como por exemplo a força gravitacional, né? Que é a força com que o Sol atrai a Terra, por exemplo, e a força com que a Terra atrai a Lua, é outro exemplo, certo? A força do magnetismo, por exemplo, quando você está segurando um prego próximo ao ímã. Se vocês fizerem isso, vocês vão notar que antes que o ímã encoste no prego, vocês vão notar que o prego vai exercer uma certa força na mão de vocês, querendo se aproximar do ímã, certo? Ou seja, é uma força de campo. Por quê? O ímã não está encostando no prego, mas mesmo assim o prego está sendo atraído pelo ímã. Também outro exemplo, pessoal, que podemos dar são as bússolas, né? Porque ninguém mexe ninguém toca naquele tracinho da bússola, né? Naquele ponteiro da bússola, ela se move sozinho, entre aspas, né? Porque o que influencia aquele movimento é o campo magnético da Terra. Bem, fazendo um resumo geral, né, desses dois tópicos, força de contato, eu preciso estar em contato, e a força de campo, eu não preciso estar em contato necessariamente, certo? Bem, pessoal, para melhorar essa questão de força de atrito e força de contato, vamos resolver esse exercício aí que está no slide 7, certo? E também está presente no material de vocês. Identifiquem cada caso a seguir se a força que atua no sistema é de campo ou de contato. Vamos lá. O item A diz o seguinte: força aplicada entre a mão do índio e o arco com a flecha é o quê? A própria questão já não está dando a resposta, né, pessoal? A força aplicada entre a mão do índio e o arco está em contato, pessoal. No item B, ele nos dá o exemplo de que forças atuantes entre a Terra, a Lua e o Sol. Bem, como eu havia comentado antes, né? Nós não estamos em contato com o Sol, nem em contato com a Lua. Porém, a força gravitacional está atraindo, né? A nossa força gravitacional está atraindo a Lua e o Sol, que é maior, está atraindo a Terra, né? Mas não está tendo um contato. Ou seja, o exemplo B é um exemplo de força de contato. No item C, ele nos diz o seguinte, ó: força que o lustre aplica no teto. Ou seja, o lustre está empendurado no teto, né? Está pregado aí no teto. Ou seja, então ele vai fazer uma força diretamente no teto, tocando no teto. Ou seja, aí é uma força de contato, né? No item D, força atuante entre o ímã e a porta da geladeira. Bem, pessoal, esse item aí é mais interessante, né? E agora, é uma força de contato ou uma força de campo? Pessoal, embora o ímã esteja tocando na geladeira, a força que mantém ele lá é uma força de contato, certo? Que é a força magnética aí. Não necessariamente, se eu afastar um pouquinho esse ímã da geladeira, vocês vão perceber que mesmo assim ainda existe uma força atuando aí, para que ele se aproxime da geladeira, certo? Então, nesse caso aí, também, aliás, nesse caso vai ser uma força de campo, certo? Bem, pessoal, para melhorar essa ideia de como é aplicado as forças, né? De como elas se relacionam entre si, vemos que a força é uma grandeza vetorial, que é representada por um vetor, certo? Então esse exercício vai melhorar a nossa visualização sobre essa relação entre duas forças, né? Ó, o slide número 8 nos traz a seguinte questão complementar. A primeira, né? Dado dois vetores de módulo 5 e 3, cite ao menos 3 resultantes distintas. Ou seja, na primeira questão, ele nos dá o quê? Um vetor 1, né? V1, que é de 5, e um vetor 2, que é de 3. E está pedindo para a gente aí encontrar as resultantes,
né? Então vamos imaginar como poderia estar relacionado V1 e V2, que são os nossos vetores, né? Então V1, V2 são representados. Quando for um vetor, pessoal, a gente põe uma setinha aqui em cima para saber que é vetor, certo? Então, são representados da seguinte forma, né? Ou eles podem estar se ajudando, ou seja, V1 mais V1 aqui, né? Ou seja, mais V2, saindo desse mesmo ponto aqui, ó. Também apontando para lá, ó. Né? V2 e V1, eles podem estar se ajudando. É uma das resultantes que podem ter eles se ajudando. Eles podem estar se atrapalhando, V1 estando para o lado direito e V2 para o lado esquerdo, né? V2. Ou eu posso ter assim também, né, pessoal? V1 está atuando na vertical e V2 na horizontal. Então, pessoal, aqui está presente as três formas como esses vetores podem se relacionar, né? Como essas forças podem se relacionar. No caso, pessoal, se V1 está na mesma direção que V2, estão se ajudando. Então, minha resultante aqui, possível, né? Uma das minhas resultantes possível, resultante 1, vai ser o que? V1 mais V2. Nesse caso aqui, ó, que um está atrapalhando o outro, da minha resultante 2, possível, né? Vai ficar V1 menos V2. Certo? E quando eu tenho um V1 e V2 assim, ó, de maneira perpendicular, formando um ângulo de 90 graus, minha resultante vai ser aqui, né? Ó. Certo? Meu vetor resultante. Então, essa minha resultante aqui, pessoal, vai ser igual a raiz de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Certo? Agora vamos só substituir os valores, né? Quem é V1? É 5. V2 é 3. Aqui, V1 é 5. V2 é 3. Aqui fica a raiz, né? V1 ao quadrado, que é 5 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, como estão se ajudando, vou somar, então vai dar 8, né? Nesse caso aqui, estão se atrapalhando porque um está oposto ao outro, enquanto um está puxando, fazendo força para a direita, o outro está puxando, fazendo força para a esquerda. Então, fica 5 menos 2, né? Então, no caso, a minha resultante vai ser o quê? 3. Ou 2, né? 5 menos 2, 2. O que é que isso significa, pessoal? Que a minha resultante vai puxar essa caixa, no caso, eu utilizei uma caixa como exemplo, né? Vai puxar a caixa, ou essa bolinha aqui, com força de 2 N. Aliás, com força de 2. Que eu não defini o que era, só coloquei em módulo. Ou seja, a união dessas duas forças resultou apenas essa. Certo? Então vamos lá. E a união dessas duas forças aqui, ó, V1 e V2, resultou quem? Apenas essa aqui, ó, que é a minha resultante. Então aqui ficaria 5 ao quadrado, pessoal, é 25. Certo? Mais 9. Então, no caso aqui, daria raiz de 24. Certo? Então, pronto, pessoal. O que a questão está pedindo para a gente é que a gente encontre módulos diferentes, né? Existe 3 resultados distintos, né? Resultantes distintos. Ou seja, 8, 2 e raiz de 24. Todos esses valores aqui, ó, podem ser a resultante da relação entre esses dois vetores, certo? Bem, pessoal, na questão 2, ele está nos pedindo o seguinte, ó, qual o módulo da resultante de dois vetores, V1 e V2, que formam entre si um ângulo de 90 graus. Ou seja, vamos escrever aqui o que a questão está nos pedindo, né?
Ele quer a resultante de dois vetores que estão perpendicular um ao outro, né? Formando um ângulo de 90 graus. Ou seja, aqui é meu V1 e aqui é meu V2. Então, minha resultante, que é a união desses dois vetores, vai estar bem aqui, ó. Certo? Então, quem vai ser minha resultante? R é igual a raiz de R1 ao quadrado mais R2, aliás, R não, né, pessoal? V, que é meu V1 e meu V2. V1, V2 ao quadrado. Então, meu R. Quem é meu V1? Que ele disse aí na questão. Ele disse que era 3. V1, ó, é igual a 3 e V2 é igual a 4. Então, vamos só substituir, né? Então, aqui fica 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, temos que a minha resultante vai ser a raiz de 9 mais 16. Minha resultante é igual a raiz de 25. Minha resultante é igual a 5. Certo? Ou seja, minha resultante vai ter um módulo de 5. Bem tranquilo, né, pessoal? Só não esquecer da formulazinha aqui, né? Que resultante é igual a soma deles ao quadrado na raiz. Certo? Bem, pessoal, na questão 3, ele nos diz o seguinte, ó. O módulo da resultante de duas forças, né, F1 igual a 6 e F2 igual a 8, que formam entre si um ângulo de 90 graus. Vale a mesma coisa da questão anterior, né, pessoal? Ele tem uma força, né, F1, que ele representou por meio de um vetor, formando um ângulo de 90 graus com a força 2. E está pedindo quem? A resultante, né? A resultante é essa daqui. Ou seja, é a mesma questão 2. É a mesma ideia da questão 2. Só muda o quê? Os valores. Então, vamos lá, né? Então, R é igual a raiz de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Né? Então, meu R vai ser... Quem é meu F1? Que ele disse aí na questão. Meu F1 é 6. 6 ao quadrado. Meu F2 é 8 ao quadrado. Certo? Então, meu resultado vai ser 6 elevado ao quadrado é 36. Mais 64, que é 8 elevado ao quadrado. 8 vezes 8, 6 vezes 6. Certo? Então, meu resultado aqui, pessoal, ó, 30, 90, 100, né? Raiz de 100 é igual a 10. Ou seja, minha resultante vai ser igual a 10. Bem tranquilo, pessoal. Só é substituir aqui, ó, e fazer as contas com calma, né? Lembrando que 6 elevado a 2 é 6 vezes 6, que 8 elevado a 2 é 8 vezes 8, né? Então você soma, encontra 100, faz a raiz, 10 vezes 10, 100. Pronto. Tranquilo, né? Bem, pessoal, vamos para a nossa última questão, certo? Questão número 4. Ó. Uma partícula está sob a ação das forças coplanares conforme o esquema abaixo. A resultante deles é uma força de intensidade em newtons igual a... Pessoal, essa questão é interessante, né? Porque ela tem 3 forças aplicadas aí, ó. Temos essa e essa. Então, ó, ele diz que para cá eu tenho uma força de 20 newtons, apontando para a direita eu vou ter uma força de 60 newtons e para baixo aí uma força de 30 newtons. Pessoal, primeiro eu vou encontrar, eu havia falado anteriormente que as forças elas se relacionavam de 2 em 2, né? No mínimo de 2 em 2. No caso aqui nós temos 3. Como é que eu posso simplificar isso aqui? Eu vou encontrar a resultante apenas dessa parte aqui, ó. Desses dois aqui, ó. Pessoal, tá aqui, ó. Se eu tiver um para a direita, o outro para a esquerda, certo? Um com 60 e o outro com 20. Quem é que vai ser minha resultante aqui? A gente já tinha feito antes, né? A minha resultante aqui, ó, vai ser alguém puxando para a direita. Por quê?
Porque quem puxa para a direita é maior de que quem está puxando para a esquerda. Certo, mas qual o valor da minha resultante? Como é que eu faço? O valor da minha resultante é o 60, né? Menos 20. Então, o valor da minha resultante vai ser igual a 40. Ou seja, isso aqui é igual a isso daqui. Certo? Ah, então eu vou substituir isso daqui por isso daqui aonde? No meu primeiro caso. Eu vou até pôr de preto aqui, ó. Então, eu tinha 3, ó. Mas agora eu só vou ter quanto? 2. Por quê? Eu encontrei a resultante desses dois aqui, ó. Quem é a resultante desses dois? É esse meu R aqui, que vale 40. Então, vou substituir ele, ó. R. E colocar o meu 30 aqui, ó. E aqui é o meu R, que é 40. Certo? Então, percebe, pessoal, que aqui também formou um triângulo. Ó. Quem é que vai ser o resultado? A minha resultante vai estar aqui, ó. Certo? Então, eu vou fazer da mesma forma. Quem é minha resultante aqui, ó? É o mesmo triângulo, pessoal. Percebe que esse 30, se tivesse aqui para cima, ia formar um triângulo, né? Então, vamos lá. R é igual a 40 ao quadrado mais 30 raiz, né? Pessoal, 40 ao quadrado, como é que eu faço? Eu levo em consideração só o 4, né? 4 vezes 4, 16. E acrescento 2 zeros. Mais 3 vezes 3, 9. E acrescento 2 zeros. Raiz. Então, R é igual a raiz de 25.000. Aliás, de 2.500, né? Então, minha resultante, quem é? Quem é a raiz de 25? 5. Então, vai ser 50, certo? Então, esse aqui, ó, é minha resposta. Minha resultante é igual a 50. Tem algum item aí, pessoal? Tem, né? O nosso último item aí, que é o item D de dado. Bem, pessoal, não se preocupem quando vier dessa forma, se cair na questão de vocês. Só é vocês fazerem o quê? Passo a passo. Pega primeiro esses dois, ou pega primeiro esses outros dois aqui. Vocês é quem sabe. Sempre pega de 2 em 2. Como eu peguei esses dois, recapitulando, peguei esses dois e encontrei a resultante, que é essa. Ou seja, eu apago isso aqui, porque quem representa esses dois é essa resultante aqui, ó. E substituo aqui, ó. Foi o que eu fiz aqui embaixo, substituí, ó. Certo? Ficando só esses dois. Aí quando eu tiver, relembrando, quando eu tiver ângulos de 90, né, entre dois vetores, o que é que eu faço? Aplica aquela formulazinha lá, né? Utilizando o teorema de Pitágoras. R é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Então a gente encontrou 50. Bem tranquilo, né?